Boa tarde a todos. Essa é mais uma sessão da nossa disciplina Tópicos Especiais do programa de pós-graduação em Economia e do programa Cultura e Território das Universidades Federal do Pará e Universidade Federal do Norte Tocantins, respectivamente. Disciplina Tópicos Especiais, Economia e Cultura dos Comuns. É a nossa quarta sessão, salvo engano. Mas nessa sessão nós prosseguimos com a discussão do primeiro dos nossos 3 autores, que são os autores que serão discutidos na disciplina. Estamos então discutindo umas partes da obra do Cal Polanyi. Na sequência, nós também discutiremos alguns trabalhos do historiador E.P. Thompson e, finalmente, discutiremos alguns capítulos da obra comum dos autores franceses Dardot e Laval. Então, bem-vindos, professor Benival. Algumas observações iniciais? Então, boa tarde a todos e todas, todes. E vamos lá. A sequência, você tem ela aí, Harley? A sequência de apresentadores? Sim, nós vamos falar logo disso. Queria, antes de passar a palavra aos apresentadores, como de costume, fazer 2 coisas. A primeira, recuperar o significado da nossa empreitada. É importante que você não perca de vista, que eu não sei exatamente como é que conjuga esse verbo aí, nesse caso, que nós estamos lendo a obra do Polanyi, assim como leremos os outros autores, numa tentativa de discussão do fenômeno histórico, sociológico, político e econômico do comum. Nesses termos, nós temos lido a obra do Polanyi principalmente pelo fato de que é um autor que nos ajuda a constatar que os fenômenos econômicos não são, tal como pode parecer, homogêneos, nem foram no passado e nem são hoje. Homogêneos em que sentido? O mais comum é que a gente olhe para a economia como se ela fosse um vasto universo das trocas orientadas para o lucro, a vantagem individual e a acumulação capitalista. O Polanyi, assim como os outros autores, nos ajuda a perceber que isso não foi assim historicamente, porque as economias de mercado surgiram há pouco mais de 300 anos, e isso não é assim atualmente. Portanto, a economia, longe de ser uma vasta província homogênea de relações de mercado, ela é uma realidade extremamente heterogênea. Essa heterogeneidade tem como questão fundamental a variedade de instituições econômicas. E aí o Polanyi nos ajuda a perceber o seguinte: as economias de mercado são economias nas quais o mercado é a instituição hegemônica e que tende a sobrepujar e a invisibilizar todas as outras formas
de integração econômica. Também tenho insistido aqui com vocês em duas coisas. Que vocês fiquem atentos ao fato de que o autor está falando de formas de integração. Se são formas de integração, é porque existem tendências de desintegração. Essas formas de desintegração ocorrem por vários motivos. Nós já falamos e vamos repetir, porque isso é uma coisa que você precisa guardar. Nós discutimos na última aula que se a gente olhar para uma economia camponesa, a produção das condições de vida de cada pessoa, de cada família, depende de uma relação com a natureza que tem uma temporalidade razoavelmente longa. É impossível ter imediatamente as suas condições de sobrevivência, por exemplo, na relação com a terra. Mesmo que você coma aquilo que você plante, ou coma carne ou ovos de um animal que você cria, essas condições de existência não são instantâneas. Então, existem ciclos de reprodução das condições materiais de existência. Então, uma primeira questão que causa tendências de desintegração é a existência de ciclos produtivos mais ou menos prolongados. Uma outra maneira de perceber isso é que existe aquilo que nós chamamos de divisão social e técnica do trabalho. Eu não faço tudo aquilo que eu preciso para sobreviver. O professor Dernival chamou a atenção desse ponto na nossa última conversa. Então, a existência de divisões sociais, temporais, espaciais do trabalho insere descontinuidades, incertezas, segmentações, riscos no processo de garantir a existência material, não apenas hoje, mas em ciclos recorrentes. As condições de vida precisam existir amanhã, semana que vem, no próximo verão, daqui a 10 anos. Isso insere incertezas, instabilidades, possibilidade de desarticulação. Então, o que o Polanyi diz? Os homens criam mecanismos de integração econômica. Esses mecanismos de integração econômica é aquilo que o Polanyi chama de instituições. Numa perspectiva de mercado, o Adam Smith, que é considerado o pai da teoria econômica, partiu de um ponto de vista que, teoricamente, se aquela hipótese dele estivesse certa, resolvia isso. Por que ele supôs? Os seres humanos são indivíduos racionais e que têm uma tendência irrefreável às trocas. Então, note, ele falou de indivíduos. Isso estaria resolvido, porque os indivíduos têm uma tendência irrefreável às trocas. Os indivíduos são racionais. Se você olhar para a perspectiva do Polanyi, ele está partindo de uma visão talvez inversa. Inversa porque os indivíduos não sobrevivem sozinhos. E inversa porque os indivíduos falham. E as falhas introduzem infinitas possibilidades de instabilidade na vida social.
Então, as instituições são aquele conjunto, aquela miríade de formas mais claras ou mais sutis, mais visíveis ou menos visíveis, de redução das possibilidades de que a vida social se torne infinitamente instável. É por isso que ele fala que o mercado é uma forma de integração econômica, mas ela não é a única forma de integração econômica. Aí ele apresenta as outras 2 ou 3, dependendo do texto, formas de integração econômica que, segundo ele, ao longo da história são as mais recorrentes. A reciprocidade, a redistribuição e, em alguns casos, a domesticidade, que pode ser, às vezes, tomada como uma variedade da reciprocidade circunscrita às condições de parentesco imediato. E aí ele passa por uma discussão de que cada forma de integração econômica tem uma estrutura que garante a reprodução, a continuidade desse fato social que é a instituição, a forma de integração. E aí nós encontramos uma pergunta que alguém fez lá na primeira conversa. Não é possível confundir atitudes individuais, estruturas de reprodução e formas de integração. Isso está lá no capítulo que deveria ter sido apresentado, mas não foi. O capítulo Formas de Integração e Estruturas de Apoio. Então você volte lá se tem dúvidas e perceba que ele distingue claramente. Atitude individual depende do indivíduo. As estruturas auxiliares, como a centralidade, como a simetria, não dependem das atitudes individuais. Por que que não dependem? Porque elas são instituídas socialmente e elas têm uma validade para constranger o seu comportamento, reduzindo a possibilidade de que a sociedade, graças às falhas recorrentes, se torne excessivamente instável. Então eu não tenho que saber muita coisa. Eu sei que eu tenho que sustentar minha família. Essas perguntas não precisam ser feitas. Eu sei que consanguineamente eu tenho obrigações com a minha parentela. Eu sei que quando alguém casa, o noivo recebe presentes. Eu sei que os jovens sustentam os velhos. Isso não precisa ser pensado. Eu sei. Onde que eu aprendi isso? Não sei. E não preciso saber. Aí que está a beleza e a profundidade da instituição. Percebe? Então, é muito importante que vocês atentem. Polanyi é um autor muito impressionante, por quê? Porque o texto dele é ao mesmo tempo claríssimo, está tudo escrito lá. Só que você passa por cima disso assim, ó. A menos que você leia e releia. Leia e releia. Não é por acaso que o Marx escreveu um livro inteiro de notas sobre as leituras que ele fez. Porque ele lia, anotava, pensava. Lia, anotava, pensava. Por quê? Porque absorver pensamento complexo não é beber água. Não é? Então, ler um autor desse tipo e dos outros que nós vamos ler adiante não é trivial. Não deve ser e não vai ser trivial. Você vai ler e reler, anotar, ler de novo, ler, reler, anotar, ler de novo.
É assim que funciona. Ok? Bem, então nós temos agora... Alguém quer fazer alguma questão sobre isso que eu falei, gente? Eu refleti e acho que eu deveria frisar essas coisas que eu frisei. Então, se alguém quer fazer alguma pergunta sobre o que eu falei, a observação, não tinha entendido, não entendeu ainda. Eu tenho essa cara feia, mas eu estou aqui para ajudar naquilo que for possível. Bom, eu quero só destacar que, assim, confesso que não entendi ainda tudo, entendi pouquíssimo, principalmente a partir da leitura do capítulo que eu fiz, que apresentei na aula passada, mas queria dizer, assim, o quanto é importante você sempre fazer esse resgate no início da aula, porque quando você faz aí as suas colocações, o professor Danival também, é onde eu vou pegando algumas coisinhas ali que ficam soltas. Então, não tem assim, uma pergunta elaborada agora, mas só para dizer a importância aí desse resgate, aula a aula, que sempre lembra, né, o que aconteceu, faz com que eu fique mais doido aqui. Obrigadão. Eu observaria que a sua apresentação foi muito boa, Felipe, foi muito clara, foi muito organizada. Então, se você acha que você não entendeu muito, eu diria que você entendeu o suficiente para fazer uma apresentação clara. Sou Danival? Então, nós temos apresentações de 3 capítulos, né, hoje. Os capítulos são a economia enraizada na sociedade, a origem das transações econômicas e equivalência nas sociedades arcaicas. Quem apresenta o capítulo Economia Enraizada na Sociedade? Sou eu, a Camila. Ok, então, Camila, na sequência, quem são os outros? O Thiago e a Léo Mauro. Thiago Bandeira e Léo Mauro. Ok. Então, eu vou apresentar o capítulo da origem das transações econômicas. Positivo. Então, vamos lá. Camila, com você. Muito bem, eu vou colocar aqui uma apresentação que eu preparei. Vamos ver se eu consigo. Só um instante. Essa versão agora permite que você volte para a tela e veja. Você põe a sua apresentação e você pode, com um Alt Tab aí, voltar e ver a tela das pessoas. Consegui colocar. Apareceu para vocês? Sim. Sim. Aí como que eu faço para voltar? Coloque em modo de apresentação, Camila. Ah, sim. Aí vai dar certo, né? Na verdade, eu diria o contrário, Camila. Pare a apresentação. Uhum. Abra o seu PowerPoint no modo apresentação. Isso. Abra lá. Agora, vá para o apresentar agora e busque a apresentação, e não o PowerPoint. Estou conseguindo ver, né? Então tá. Sim, estão vendo? Sim, né? Então, vamos começar. Ele inicia com a introdução. Ele introduz esses pontos que nós vamos ver aqui para passar a falar, né? Segundo diz ele, ser uma alternativa menos familiar de enraizamento. Então, ele inicia falando desses pontos para prosseguir falando dessa alternativa menos familiar de enraizamento. Então, tem economia, ele fala de economia de mercado, né?
meio que rever o que ele já passou, e aí ele diz que fala sobre instituições não econômicas da sociedade, né? Então, a economia de mercado, que tem a distribuição e a produção de bens que são efetuadas por meio do sistema autorregulador de mercado, regido por leis, que são as leis de oferta e procura, né, e motivado pelo medo da fome e a esperança do lucro. E aí tem as instituições não econômicas da sociedade, que são como organizações de parentesco, sistemas políticos e religiosos, e a subsistência da economia de mercado é assegurada primordialmente por instituições econômicas que são associadas por motivações também econômicas e regidas também por leis econômicas, né? E aí tem todo o sistema funcionando sem intervenção consciente do Estado, de alguma autoridade humana ou do governo, que são essas instituições não econômicas da sociedade. E aí, ele inicia, tem 2 pontos que ele coloca, né, que é status e contratos, aí depois ele passa por termos mais recentes, que estão na antropologia cultural. Ele começa com essa breve história de status e contratos. Henry Manning, que fez essa definição em 1861, né? Então, os status, são adquiridos por nascimento, pela posição da família, determinados direitos e deveres, e quais, por sua vez, decorrem do parentesco, do dote e de outras fontes. E tem os contratos, que são os direitos e deveres decorrem, são estipulados por transações consensuais ou contratos, né? Então, essa visão de direitos e deveres, na questão de status, decorre por parentesco, e nos contratos, estipulações, transações consensuais. E ressaltando que as instituições da sociedade moderna se estabelecem com base em contratos, ao passo que na sociedade antiga baseava-se no status. E depois nós entramos aí, eu coloquei esses 2 autores. Manning, ele exerce uma profunda influência, eles 2, nas visões de Max Weber. E a influência de Manning na Europa foi sustentada por Tönnies. E seus termos, o termo principal que Tönnies usava era: comunidade corresponde à sociedade de status e sociedade à sociedade de contato. Então, o Manning pensava a condição do pré-contratual do homem como um estado de trevas, né, de tribalismo, e a introdução do contrato, no ver dele, emancipava o indivíduo da submissão da tribo. E Fernand Tönnies idealizava uma comunidade como uma situação em que os seres humanos são ligados por tecido de experiência comum, enquanto a sociedade nunca fica muito longe da impessoalidade do mercado e do elo do dinheiro. O seu ideal era a restauração da comunidade. Como eu falei, né, eles eram influenciados eles sofreram influência de Max Weber. E depois nós temos a contribuição da antropologia. Essa contribuição da antropologia, desses autores principais aí que eu coloquei, contribuem para uma crítica ao chamado homem econômico da teoria clássica. Então, as pesquisas que eles realizaram, eu coloquei aí Franz Boas, que são os 3 que foram citados, né? Franz Boas, Manilovsky e Richard Turley. E aonde foi identificada essas práticas, né, essas formas contrárias econômicas, pode-se chamar assim, lá no fim ele vai dizer isso, são Potlatch, que é dos índios Cal, Waikio, Akula, dos membros de comunidade sem escrita, e também as trocas matrimoniais do sistema de parentesco dos bânanos na Nova Guiné. Então, aí, se observa-se que, nesse viver desses povos, né, tinham as
práticas de reciprocidade, práticas de dar e receber, dádiva associada à contradádiva e também os presentes gratuitos, que eram as formas de viver desse povo, né, e tem também essas práticas de reciprocidade, como foi citado, né, são formas de entregações econômicas, e esse ataque, como Polanyi diz, transformar as economias primitivas em um novo ramo da antropologia social de grande interesse para os historiadores econômicos, né? Então, são as atividades de sobrevivência enraizadas. Aí nós temos sobre o enraizamento. Esses 3 pontos que eu coloquei aqui, eu destaquei como sendo, assim, os principais. Que a produção e a distribuição de bens materiais estão enraizados em relações não econômicas, isso é importante citar, né? As formas de troca se relacionam com a forma de relação social, envolvida nos clãs, nas famílias, nos subclãs, aldeia, tribo, e os elementos enraizados nas sociedades primitivas impossibilitam organizar a economia, mesmo que em pensamento. E, como conclusão, nós temos esse ponto, né, que as forças contrárias são responsáveis pela falta de um conceito de economia na sociedade primitiva, né. Eu, lendo e relendo, identifiquei que as forças contrárias, deixa eu ver, possam ser essas aqui, né, potlache, cula, trocas matrimoniais, exemplos, né, de forças contrárias que impossibilitam um conceito de economia nessa sociedade primitiva. Vou interromper aqui. Finalizei. Muito obrigada. Obrigado, Camila. Fazemos as outras apresentações? Ok, então, próximo apresentador. Próximo é o Thiago Bandeira, né? Só um momento. Todos conseguem me ver? Sim, seu áudio está muito baixo, mas estamos te vendo. Boa tarde a todos. Então, eu fiquei responsável pelo capítulo. Estamos te ouvindo não, Thiago. Escutam bem? Escutam? Está muito baixo, mas se for possível aumentar aí, é melhor. Eu não vou ouvir o máximo, Thiago. Bem, eu vou começar a falar então. Espero que todos consigam ouvir bem, tá bom? Melhorou, Thiago. Pode continuar. Então tá. Então eu fiquei responsável por esse capítulo e é interessante falar, antes de começar a citar pontos que o autor falou, pontuar alguns conceitos importantes que o autor vai descrever durante o capítulo. Primeiro, instituições financeiras, certo? As instituições financeiras, por exemplo, nós temos atualmente o Banco Mundial, FMI, OMC, ou seja, são aquelas responsáveis por distribuir bens e ajudar também com incentivos ao trabalho, por exemplo, certo?
Outro ponto importante, outro conceito importante é de solidariedade social, que o autor vai falar nesse capítulo. Então, solidariedade social é um conceito muito discutido na sociologia. E na sociologia, bem, o que quer dizer solidariedade social? A integração de uma comunidade em que cada indivíduo assume como independente ser parte de um grupo. E na sociologia, ele fala bastante sobre solidariedade social, certo? Ele fala que existe a solidariedade mecânica, que é aquela pré-capitalista. Ele também fala que existe a solidariedade orgânica, que já é a solidariedade pós-período de Revolução Industrial, ou seja, já bem mais organizada, certo? Então, sabendo desses conceitos, vamos começar a falar sobre o capítulo que o autor escreveu. Bem, primeiro, o que ele fala? Ele dá algumas definições, né? Ele fala que nas sociedades, ao longo da história, elas atingiram um nível elevado de civilização, certo? Ele fala muito sobre o Extremo Oriente, a questão das tribos, certo? Porque as tribos evoluíram para comunidades, que evoluíram para estados, certo? Então, ele fala muito sobre isso. Ele diz que no Extremo Oriente, na Babilônia, foi separado instituições tribais, certo? E a partir dessas instituições tribais que o autor fala que começa a transformação e a origem das transações econômicas, certo? Logo depois, ele fala sobre a dificuldade do estudo da origem das transações. Por que ele fala dessa dificuldade? Por conta da identificação do processo. Como é que ocorreu esse processo de formação, certo? E logo depois o autor fala, né, que, por exemplo, nas sociedades primitivas, no caso, ele fala que nas sociedades primitivas o processo econômico se deu muito pela relação familiar, pela relação do grupo, certo? Porque antigamente, no caso, existiam as tribos, não existiam os estados, certo? Então, as relações elas eram muito restritas àquela comunidade, àquela família, certo? Então, ele diz que tudo começou lá, né, nesse período em que a questão familiar, a questão do grupo, era mais importante, certo? E que depois vai evoluir para trocas entre países, entre estados, mas tudo começou no núcleo familiar. E nesse núcleo também ele fala sobre religião, que a religião, a questão mística, era muito importante nessa época, certo? Porque não existia uma racionalidade entre o grupo de pessoas. Então, existia a questão mística, a questão da religião, que era muito forte entre eles, no caso, né? Ele fala que a formação do Estado vai oferecer uma explicação, né, para o nível de separação dos grupos, da tribo, até chegar na sociedade arcaica, que eles chamam de sociedade arcaica, né? Aí logo depois ele fala sobre pontos da história em que, no caso, as cidades-estados, no caso, começaram a realizar transações econômicas, a princípio, naquela questão do mercantilismo, no caso, né? Transações econômicas nesse sentido. E que ele fala que o aperfeiçoamento, no caso, né, se deveu principalmente à questão da economia distributiva. Ele fala dessa economia distributiva, que é outro ponto importante que o autor fala, certo? E depois ele fala que a solidariedade comunal nas sociedades arcaicas foi algo muito relevante para se poder começar a evoluir, no caso, o conceito, no caso, de transações econômicas. Então, assim, a chamada solidariedade comum foi muito importante para dar início às transações econômicas. Porque a solidariedade, no caso, ela fala muito sobre a união daquele grupo, a questão de se sentir parte de um grupo. Então, você fazer parte de um grupo é importante para que você consiga ter relações fixas, relações enraizadas com aquele grupo, certo? Faz com que o indivíduo se sinta começa a se dar a evolução e a transformação das transações, no caso, né? Logo depois ele fala sobre a existência da comunidade, que depende de forças externas, como eu já disse, solidariedade, né? Enfim, aí o autor segue falando, tá bom? No capítulo sobre a questão
que uma vez que o indivíduo se sente parte de um grupo, no caso, ele vai, vão surgir valores importantes nele. Quais são esses valores? Orgulho, vaidade, honra, certo? E esses valores, por exemplo, eles são eficazes para explicar os motivos da origem do lucro, certo? Porque, mais além do que falar das transações econômicas, também temos que falar do lucro. Então, esses valores que ele fala no capítulo foram importantes, os valores como indivíduo, né? Foram importantes para que o grupo começasse a pensar no conceito de lucro, certo? Então, isso foi muito importante. Eu, pelo menos, achei que esse ponto foi essencial. Outra coisa também que ele fala é que a mentalidade econômica, no caso, se deu pelo enfraquecimento da superstição. Como eu falei no início, a questão da religião era muito forte, certo? Na época da formação dos grupos. Então, enfraquecimento do grupo ligado às superstições, a religiões, isso também deu espaço de ações, de movimentos econômicos, no caso, porque eu acredito muito aqui, que quando você começa a despertar, a racionalizar, eu acho que essa é a palavra, racionalizar, e deixar um pouco o misticismo de lado, você começa a despertar, entendeu? Para esse nosso contexto de transação, bens e serviços. Eu acho que isso foi fundamental, no caso, para a evolução do conceito de transações econômicas. Certo? Logo depois ele fala sobre a solidariedade tribal, a questão do mecanismo distributivo da sociedade arcaica, né? E, por último, para encerrar, ele fala, né, que as instituições econômicas arcaicas, de modo geral, elas estão enraizadas na sociedade, certo? Nessa sociedade que eu estou falando, no caso. E aí ele fala que o estágio tribal ele sempre teve relações transcendentais com a solidariedade social. O que isso quer dizer? Quer dizer que a solidariedade social que ele fala aqui nesse capítulo, esse conceito, começou lá atrás, com a formação das tribos, e que, portanto, foi evoluindo até chegar ao ponto das sociedades mais orgânicas, como eu posso dizer, sociedades capitalistas, certo? Então, essa união do grupo, essa formação da comunidade e o indivíduo se sentir parte dele foi muito importante para a formação do Estado, como si, e para as relações de troca de bens e serviços. Não sei se eu consegui ser claro em relação à explicação do capítulo, mas é isso, em síntese é isso. Obrigado. Passamos para a terceira apresentação. Oi, boa tarde. Bom, o meu texto, ele avança, né, porque ele trata das equivalências nas sociedades arcaicas, que, a princípio, ele destaca que as sociedades arcaicas são predominantemente redistributivas, né, e permitiram esse lugar para troca. E o mercado, ele tentava explicar que a troca mercantil era uma tendência natural, porém, o homem primitivo, ele era avesso ao comércio, e a troca, mais tarde, ela só foi superada depois da ação das diferentes instituições geradoras de equivalência. E aí é justamente, né, sobre essas equivalências que o nosso texto, a partir de 5 subtítulos, ele vai tentar construir aí, trazer esse entendimento do que eram esses equivalentes, né, dentro da economia. E aí nós vamos falar de equivalências substitutivas, rações, equivalências de troca, a sociologia das equivalências e equivalência e mercado. Enfim, avançando o trecho logo, ele tenta mostrar essa definição, né, que lá na página 115, 116, Calpolani define que a equivalência teria de centrar-se no fato de que o termo indica o número de unidades de outro tipo, né, deixa o resultado inalterado em relação a uma operação
definida como reciprocidade, redistribuição ou troca, características já das sociedades arcaicas e tribais também. Então, o texto, o valor aqui já mostra que o valor que prevalece são pouco claros, né, no que ele chamou de obscuros, mas centrados, de acordo com Thompson, né, que eu estou trazendo, adiantando lá em Economia Moral, articulado nas relações diárias da comunidade, né, por gestos de amparo em tempos difíceis. Enfim, e aí, Polanyi, ele destaca que o âmbito das equivalências não se limitava ao modo de algumas situações da troca mercantil, isso lá na página 115 ainda. E na tentativa, talvez, não sei se estou correta, mas ele fala sobre a questão da dádiva, né, da dádiva e a contradádiva. E é comum aqui a gente ver isso como um favor, né, fulano ele nunca é pago com dinheiro, né, mas por outro favor equivalente, eu devo um favor a fulano, muitos creem que é uma dívida eterna, né, é melhor dever dinheiro do que favor. Então, é nesse sentido que eu consegui também fazer uma conexão com essa questão da dádiva, da contradádiva, né, que é de dar, receber e redistribuir, enfim. E o valor não é quantitativo, e sim ele é o qualitativo. E aí a gente já traz aí para o que nós falamos na aula passada, que é a simetria, né? Melhor dizendo, a reciprocidade, os comportamentos de expectativas impostas por sistemas não econômicos, como os de parentesco, amizade, envolvimento associativo ou cooperação. E aí o autor, ele avança para aliás, definir o que são as equivalências substitutivas, que tem um papel fundamental no processo de redistribuição e que faz sentido quando era inevitável que um tipo de bem seja substituído por outro. E aí, Polanyi, ele usou a Bíblia, né, Levítico 27, e a troca que ele dava com diferentes produtos, ela foi resumida no provérbio de comparar alhos com bugalhos, né, que é confundir coisas semelhantes, coisas diferentes, enfim. O governo central, ele era indiferente às escolhas dos bens, pois elas se anulavam entre as diversas regiões do país. Ele usou um exemplo como os dos sistemas tributários dos impérios hidráulicos no Oriente Médio, em que ele estabelecia o pagamento de um valor fixo por unidade de terra, mas ele podia ser feito em cevada, azeite, vinho ou lã. Isso consta na página 116. E, por outro lado, não eram rigorosos nas cobranças. Além disso, mercado e moedas eram inexistentes. E na Babilônia, a troca de produtos no palácio, ela era praticada, às vezes, de incertezas. Existia a mediação de um funcionário para ajustar os interesses, né? O agricultor, ele não podia só simplesmente chegar na presença do rei e solicitar uma troca. Então, havia aí uma equiparação de totais, enfim, o agricultor sempre desejava cereais, cerveja, e o palácio queria carne, né? Queria carneiro, cabra, então, podia acontecer esse tipo de troca, né? Era algo centrado nas equivalências substitutivas. Então, um ponto importante é que, diferente dos agricultores, os comerciantes da época, eles eram tributados, né? E regularmente, a partir os lucros eram calculados com base nesses equivalentes. E nesta operação se praticava a equivalência substitutiva. E, às vezes, ela faltava e gerava uma dívida, né, que, embora não há registros oficiais, mas elas aconteciam. Em suma, os métodos comerciais, lá na página 118, nem as práticas de pagamento por compensação são compreensíveis sem referência, né? Então, elas eram sempre validadas pelos costumes ou pela lei. A alimentação, para as sociedades arcaicas, ela era definida pelo autor como comunistas, né? Agudamente diferenciadas e classificada como rações.
O camponês, ele era responsável por colocar comida no prato deles, dos militares e das autoridades que eram a classe ociosa. Era uma redistribuição que Polanyi via de forma ruim, né, que ela se baseava aí numa autossuficiência, e aí ele usa como referência Aristóteles, com o texto Política sobre o comércio natural, a autossuficiência, que é a origem do comércio, uma troca sem lucro, mas surgida nas necessidades. Ele faz, assim, vários apontamentos, né, mas ele critica a questão da ração, nesse sentido de que combinava a necessidade, né, com a quantidade de provisões. Enfim, Polanyi combinava ainda também, para construir esse conceito, a cultura religiosa praticada com base no Pai Nosso, né? Lá em Lucas, ele também usa como referência Lucas 11:3 e Provérbios 30, de 7 a 9, no que ressalta: dai-me o pão que me for conveniente, para não suceder que, estando eu saciado, te renegue e dizer, quem é o Senhor? Então, tipo assim, a pessoa tinha direito de ganhar somente aquilo que era necessário, não mais, né? Então, tipo, pra gente aqui que gosta muito de comer, enfim, até encher o bucho, não era algo que se pudesse fazer. Então, e era um ponto também, era um ponto flexível da economia arcaica, essa mudança aí nesse sentido da prática das rações, no que ele chamou de rações, né? As equivalências, elas imitavam somente as mercadorias, elas eram uma moeda em uso, elas podiam ser bens, né, preços, serviços, salários, uso de moedas com outros bens fungíveis, os juros, uso de barco com barqueiro, aluguel, uso da terra ou da casa, o arrendamento e outros. Isso consta já na página 20. Polanyi salienta que, contraste marcante com as ideias modernas, eles não faziam distinção entre as diferentes fontes de renda. Então, a única condição para a validação das transações ou das disposições era que elas não envolvessem a exploração de uma das partes, ou seja, se mantivessem na equivalência, diferente do que a gente vive hoje, né, que tudo é lucro, que tudo é exploração, enfim, só marcado ainda pela aniquilação dos povos que sofrem aí com a chegada do capitalismo em seus locais, em seus territórios, avançando, né? O interessante é que, fazendo menção a Aristóteles e alguns bárbaros contemporâneos, descreve, talvez, a nossa própria economia. Essa transformação que triturou homens, transformando em massa, né, do capitalismo, que isso, segundo Polanyi, em outro texto, que pensam somente no lucro e aos pobres, enfim, é o mínimo. Né, aos pobres, camponeses, índios, a ração é suficiente. Mas isso já é uma comparação mais contemporânea. Parte importante apontada no texto é acerca da justiça. Na sociedade arcaica, o direito era assegurado com o cumprimento das alternativas explicitadas na equivalência, ou seja, na troca. E aí, partindo disso, ele traz o texto que se refere a essa equivalência de troca, ou seja, comércio natural, que é essa equivalência sem lucro, que predominavam as leis do Velho Testamento para os empréstimos em situações de má colheita, pagamento de dívidas, né, eles se baseiam lá em Neemias 5:5, sujeitar-se como servos para pagar dívidas e membros necessitados, lá também, como consta na página 121 e na página 122. Então, o pagamento de empréstimo, ou, enfim, às vezes, quando a pessoa não tinha condição de pagar, então ela podia devolver através de trabalho. Essa era uma troca natural, né, uma troca em que a pessoa se colocava no lugar de servo.
E naquele contexto, as equivalências, né, como eu já falei, que era um ponto flexível da economia arcaica, era resultado de uma instrução, Mishnah, né, que em contrapartida ao lucro, ao proveito decorrente de qualquer transação entre os membros da tribo, e que, segundo o Velho Testamento, esse lucro, ele era visto como um horror, né? Então, nessa perspectiva, se desenvolveu essa ilusão também do que é preço justo, o que a gente não conhece, né, no tempo atual, que é o precursor do preço, uma medida que ajudava a manter a justiça da sociedade, principalmente no sentido da equivalência. Isso consta na página 124. Então, a equivalência, ela teve sua origem, aí nós já estamos falando da sociologia das equivalências, né? Ela teve sua origem em diversos tipos de transações. Por exemplo, ele cita, a princípio, a transação dos nativos de Ticópia, um costume e tradição, e aí se uma quantidade de concha, por exemplo, ela, se eu colocasse ela de modo... Hã? Não entendi. Concluir, Leomar. Ah, tá. E se eu colocasse ela de modo que desse o tamanho de um porco, né, do focinho até a cauda, então eu podia fazer essa troca. Então, eles se baseiam em em diversas origens, no capital, lá na troca entre as fieiras, né, produtoras de seda, com a moeda chamada de caures e táleres, não sei direito a expressão. Enfim, as equivalências, elas eram características cruciais, né, das economias antigas, e Polanyi aborda seu provável efeito presumível no desenvolvimento dos padrões de troca nos mercados e com o uso do dinheiro, que se tornou mais eficaz como mecanismo de equivalência, permitindo aí somar e equiparar as ofertas, com a diferença remanescente sendo paga depois em moeda. Enfim, eu espero ter contribuído aí para o entendimento dessa parte do texto. Ok. Obrigada, Elmaura. Então, passamos então à discussão sobre os textos. Sobre a Rival, quer falar alguma coisa? Ou abrimos aí para as pessoas? Acho que, de repente, abrir para os outros estudantes, né, colegas falarem, se quiserem, né? Mas enfim, talvez eu tivesse algumas perguntas depois para quem apresentou, tá bom? Ok, então abrimos aí a palavra para vocês. Perguntas, complementações, dúvidas, né? Luiz? Oi, estão me ouvindo? Tá. Acho que esses 3 capítulos, eles são muito importantes para a gente entender, né, alguns dos objetivos do Polanyi nesse livro, né. Primeiro ele fala da tribo, né, e das formas de integração econômica e das estruturas que estão associadas a ela. Então, aí, no primeiro capítulo, o parentesco, ele é muito importante, né. Então, o parentesco, ele vai estruturar uma sociedade que, até certo grau, é simétrica. Então, isso beneficia a reciprocidade. No próximo capítulo, ele já vai falar de uma mudança, né? Uma sociedade tribal para uma sociedade arcaica, que, no meu entendimento, né, ele tenta destacar aí a redistribuição em função da emergência do Estado. Então, o Estado, ele entra, não sei se é esse entendimento, não sei o que o Arley acha disso, mas ele vem substituir o parentesco, porque ele coloca lá claro, né? A complexidade do parentesco, ele é inversamente proporcional ao surgimento de organizações político-econômicas, né? Então, para mim, isso é o Estado. Nesse sentido, isso vai demandar um outro tipo de transação na economia, né? Então, a reciprocidade, ela
ela já não atende à necessidade da emergência desse Estado, o que não significa que ela desapareça, não é isso que eu estou falando, né? Aí, por fim, no último capítulo, ele mostra para a gente que continuando, acredito eu, né, tratando o Estado como uma instituição importante associada às formas de integração econômica, no caso a redistribuição, ele vai mostrar como as transações do Estado de pagamento, de recebimento de tributo, né, acaba disseminando trocas econômicas, porém, uma coisa que eu sei que pode ter passado, talvez tenha passado despercebidos para algumas, para mim isso é muito importante, né? Trocas onde não existe moeda, né? Onde as equivalências elas vão fazer esse papel da moeda, né? Ou seja, o dinheiro ele era limitado, a circulação da moeda era limitada, mas isso não impedia que houvesse transações econômicas, isso não impedia que existisse um sistema econômico. E a gente está falando de grandes estados arcaicos. Ele fala das civilizações asteca. Ele fala do México. Eu estou deduzindo que é a civilização asteca, né? Ele fala da Mesopotâmia. Ele fala de uma série de outras instituições de outros estados do Oriente Médio que tem uma grande abrangência. E o que eu volto a frisar, né? A equivalência que ele utiliza aí como uma forma de intermediar, de facilitar as trocas, né? Ela vem sendo utilizada no sentido, olha, a equivalência ela não pressupõe exploração, esse é um ponto. E segundo, a equivalência ela estipula preços fixos, né? Ou seja, né? Não exploração e preço fixo é uma antítese ao que o mercado, ao que a gente conhece no mercado. Que o mercado é o quê? O preço variável e geralmente associado à exploração entre as pessoas que transacionam, né? Principalmente se tiver numa condição de relação de poder inferior. Aí, assim, seriam os pontos que eu destacaria nesses 3 capítulos. Uma evolução da tribo para o Estado arcaico, que exige uma adaptação do sistema econômico, pois existe um sistema econômico, existe uma economia, como a gente viu, esse substantivo, né? E que traz para a gente uma série de informações importantes, como, por exemplo, uma economia de grande escala, com o Estado tributando, com operações de crédito, onde não existe moeda, né? Então, nem sempre, como a Arlen falou, isso é muito importante. A principal mensagem do Polanyi é essa. A economia ela não está restrita a mercado, ela não está restrita à circulação de moeda, e ela não está restrita a uma série de padrões que a gente tem na nossa cabeça hoje, porque o nosso cotidiano é isso. A gente, inclusive, às vezes, enxerga o mercado onde não existe. Às vezes nem é mercado, diz, mercado de tal coisa. Né? Então, era essa contribuição que eu queria dar, né, para tentar contribuir com a apresentação dos colegas. Legal, Luiz. Aberta aí, gente, as participações, perguntas. Eu acho que o Luiz ele foi no ponto central, né? Só complementaria assim, quando você tem essa transição já para um estado mais complexo, como as sociedades arcaicas, entra o elemento da justiça, né? O elemento da justiça como um elemento onde ele vai contribuir para que as trocas continuem justas, né? As trocas continuem num patamar mais justo. Então, eu acho que, só para complementar essa fala do João, acho que ela foi bem em cima do que reflete bem o que os colegas apresentaram nos textos aí. Tá bom? É isso. Cara, deixa eu fazer um comentário de historiador. Eu queria, acho que, pontuar algumas coisas. Talvez a primeira seja a necessidade da gente se desvincular de um evolucionismo, né, que acaba aparecendo, às vezes, um pouco, ou acaba sendo reforçado por alguns termos que o Polanyi usa, mas o Polanyi está escrevendo em outro momento, né, está escrevendo na década de 20 ou 30, nesse livro, e naquele momento eram os termos, né? Então, sociedade arcaica, sociedades tribais, né, são nomenclaturas que eram usadas comumente, mas hoje a gente pode perceber elas muito mais como metáforas,
tentativa de categorizar certos grupos do que parte de uma evolução histórica, né, linear entre uma sociedade tribal até o Estado moderno. Porque se você pegar de um ponto de vista histórico, digamos, essa linha temporal, ela não sai necessariamente assim da tribo para o Estado, aí para um negócio mais complexo, um negócio mais complexo. Isso é muito diferente. Você sai, por exemplo, de uma sociedade, sei lá, Roma, o mito de fundação de Roma, né? Uma cidade tribal com uma cidade imperial, dominou, enfim, todo o Mediterrâneo, não sei o quê. Depois isso reflui, desaparece, né? Uma estrutura estatal centralizada, extremamente complexa, burocratizada, durante um tempão, e aí depois reaparece em outro lugar. Então, eu queria alertar para isso, né? A linha histórica não é uma evoluçãozinha, e eu acho que essa é uma questão importante para o Polanyi, né? Porque o Polanyi ele está pegando exemplos, né, que esclarecem a teoria dele, mas ele não está dando uma perspectiva evolucionista, quer dizer, não é sei lá, a reciprocidade ou potluck dos índios que o Boas estudou, não tem uma evolução com o Banco Mundial, né? Tipo, não é uma coisa assim que vai dar, tipo, no mercado, da direção necessária, né, como um devir histórico do mercado. Eu acho que essa é uma questão que a gente tem que separar, assim, né? Acho que é importante dizer isso. O processo histórico não é uma evolução linear de um negócio, de um Estado ou de uma sociedade simples para uma sociedade complexa, né? Então, obedece diferentes temporalidades, diferentes espaços. E acho que o Polanyi ele vai pegando exemplos interessantes para meio que mostrar, né, e meio que corroborar e dar, digamos, um caráter empírico, né, para a teoria dele, né? Acho que isso é uma questão. Então, assim, uma outra questão que eu achei muito interessante, eu acho que aí é uma contribuição fantástica, né? Primeiro, essa ideia, né, de como que instituições econômicas, né, elas vão se tornando cada vez mais independentes, né, das outras instituições. Então, esse grande, quer dizer, acho que como o mercado, né, ou as instituições econômicas, puramente econômicas, vão se tornando independentes, né, elas estão subsumidas às outras instituições e elas vão se tornando historicamente independentes. Eu acho que isso é fantástico. E, por outro lado, que me chamou muita atenção também no terceiro capítulo de hoje, né, que é o 6º do livro, que são as formas de controle, né, que mesmo nos estados que ele chama de arcaico, né, havia uma série de sistemas de controle, né, que impediam, por exemplo, talvez o que a gente chamaria hoje de lucro, né, assim, ou um tipo de individualismo econômico, não sei se o termo correto é esse, né, os economistas me corrijam, mas no sentido da transação puramente ligada ao lucro, ou um sistema de controle disso, para que isso não, né, se intensificasse ao ponto de destruir as instituições, né? Então, naquele momento, por um lado, aceita-se as trocas, se constrói as equivalências, mas existe um sistema de controle, né? E eu fiquei muito pensando nesse sistema de controle, por exemplo, talvez a gente fale isso depois, como em alguns espaços atuais, a moral serve como esse sistema de controle, né? Então, é muito comum você ouvir, por exemplo, em alguns espaços camponeses, por exemplo, vender com preço alto demais, né? Existe até um termo, arrancar o couro do outro, né? Você não pode arrancar o couro do outro. Então, não pode, digamos, ao fazer uma venda ou fazer algum tipo de intercâmbio econômico, ganhar demais, né? Existe uma percepção de uma economia justa, né? Acho que a gente vai falar um pouco disso mais depois lá no Thompson. Mas era isso, assim, o que eu queria destacar era basicamente a necessidade de fazer uma leitura não evolucionista do Polanyi, tá? E no sentido linear, simplista, assim, que pode levar a gente a desconstruir tudo que a gente está tentando fazer, né? Tipo, todo um esforço aqui do Harley, né? A gente está aqui, então a gente precisa ter cuidado com essa leitura evolucionista. É isso. Luiz, você quer falar, há uma distinção aí entre evolucionismo e evolucionário? Acho que é uma questão importante, você poderia falar aí, Luiz. Pode ser. Eu vou até usar o exemplo aqui que o Dernival tá frisando, né? Numa perspectiva evolucionária, né, que é diferente de evolucionismo, eu vou tentar esclarecer isso. Numa perspectiva evolucionária, não existe um fim determinado, tá? Não existe um fim ótimo, não existe uma sociedade ideal, né? Não existe um modelo ideal de sociedade e economia, né? A sociedade ela vai
evoluindo no sentido de que ela vai se modificando, ela vai se transformando de acordo com seus processos de mudança interna, externa, né? Então, numa perspectiva evolucionária, a gente sabe que tem mudança, que os processos eles vão se alterando, eles vão sendo enriquecidos ou não, né, dependendo da situação. Mas a gente nunca sabe no que vai parar, no que vai dar. A gente sabe que ela tem uma trajetória de evolução, né, mas que não tem um fim determinado. Já o evolucionismo é essa perspectiva que a gente está tentando mostrar, que existem outras possibilidades. O evolucionismo ele vai focar no mercado, como o Dernival falou. Sociedade tribal, sociedade arcaica com o Estado, aí passa para o feudalismo, do feudalismo para o capitalismo, né? E saindo de uma relação de propriedade comunal para uma sociedade com propriedade privada, sai de uma relação de reciprocidade ou de igualdade para uma relação onde quem tem dinheiro é que manda, e esse é o modelo ideal. Não é bem isso que a gente está querendo, discutindo, né? E quando eu estava falando na transição de uma instituição para outra, quando eu falei, olha, eu observo que ele sai do parentesco e vai para o Estado, né? Para exemplificar. Mas isso não significa que o parentesco não possa reemergir. Justamente por quê? Porque, no meu entendimento, o Polanyi ele usa uma perspectiva evolucionária. Mais um exemplo, ele diz que no texto, ele diz lá na Grande Transformação, o Arley até falou isso no final da aula passada, né? Que o ápice do capitalismo, segundo Polanyi, foi no século XIX. E que no século XX a gente tem a emergência de uma economia onde o Estado do bem-estar social, ele é muito importante, né? Destronando ou dividindo a importância com o mercado. Então, vocês podem ver, as coisas elas são dinâmicas. Não existe uma regra. Ora o mercado é a principal instituição, ora é o Estado, né? E uma coisa não elimina a outra. Elas vão se combinando. E num determinado momento, uma é dominante e a outra não. E o Dernival deu um exemplo disso, né? A gente tinha a Roma antiga, depois da Roma houve um colapso dessa estrutura, a gente ficou lá, sei lá, até o início do século X, até o século XIV, surgiu o feudalismo, ou antes, mas enfim, a verdade é que a sociedade, a gente não sabe para onde ela vai, a gente não sabe no que ela vai desembocar. E o legal de uma perspectiva evolucionária é que a gente vai valorizar a diversidade. Já que a gente não sabe no que vai dar, a gente não pode excluir nenhuma possibilidade como perspectiva da gente enriquecer, e vou falar na ciência que me interessa, que é econômica, de enriquecer os processos da vida econômica, né, do cotidiano econômico. Se a gente deixa de lado, em função de uma visão evolucionista, do evolucionismo, a gente deixa a diversidade e abarca uma ideia só, é mercado, e é isso e pronto. Tá certo? Então, espero, Arley, que eu me alonguei um pouco, mas espero que tenha ajudado. O que eu queria que, não vamos fazer essa discussão aqui agora, mas queria que quem não está familiarizado com essa distinção, né, ela está por aí, ela é interessante, pode ser uma coisa de interesse, né? Tiago? Eu só queria fazer algumas colocações também que eu achei interessante sobre o programa, né? Desculpa, da disciplina, que traça acho assim, esses fundamentos para a gente pensar a sociedade, pensar o caminho das coisas, porque, por exemplo, Polanyi, ele mostra essa importância das instituições, né? Essa maleabilidade das instituições na sociedade e o papel que elas tomam, né? Por exemplo, ele mostra lá as formas de integração, mostra que essas formas de integração elas se modificam também, né? A gente pode pensar, tem um texto do Rio Negro, fala sobre Gabriel das Cachoeiras. O Polanyi mostra essas três instituições, né? A reciprocidade, a redistribuição, a domesticidade, entre outras. E a gente vê que, a depender do local, a heterogeneidade ela vai ter uma ênfase maior em dada coisa. Por exemplo,
nesse texto que eu citei agora, do São Gabriel das Cachoeiras, eles falam sobre outras formas, que eu estou chamando aqui de formas de integração, só que lá ele chama de multiatividade, multilocalidade, porque as coisas não acontecem nessa linearidade como se coloca nesse evolucionismo. Acontece meio que tudo ao mesmo tempo e tudo de forma diferente. Porque nesse texto, por exemplo, eles meio que destacam que o processo de urbanização naquele local lá do Rio Negro, ele é diferente por conta da heterogeneidade presente lá, das tribos indígenas, da cultura diferente daquele povo. Então é uma outra urbanização, é uma outra forma de lidar com os recursos. E aí quando eu peguei essa semana um texto que o professor Arley e o Dernival mandaram no grupo, né, sobre a Holanda, né, os comuns na Holanda, a forma de lidar, né, isso, né, de um país que tem um IDH dos mais altos, isso mostra totalmente o contrário do que esse evolucionismo pode estar pregando. Porque é preciso que hajam também instituições que não são aquelas comumente que a gente já conhece da lógica dominante, mas são instituições que estão sendo... Eu só não quero me alongar, mas o que eu quero ressaltar é que são instituições que estão tomando agora uma importância grande, que estão mostrando que não dá para você colocar uma hierarquia de importância nas coisas, nas instituições, porque a gente não domina todos os eventos possíveis da realidade, né? Nós não conseguimos medir. Então, assim, deixa eu ver se eu estou conseguindo passar para vocês um pouco do que eu estou pensando, mas essa linearidade, ela, além de ser mito também e prejudicial, ela é algo que meio que trava, vamos pensar assim, o desenvolvimento não evolucionista da sociedade. Acho que era mais essas colocações que eu queria fazer. Espero que eu tenha conseguido me expressar. Ok. Gente, me preocupa o seguinte, que nós falemos do texto. Por quê? Porque senão nós passamos para discussão sem discutir o nosso texto. Nós temos que sair de cada sessão com a discussão do texto. Então, queria que as intervenções se prendessem à discussão, particularmente daqueles pontos que não ficaram claros. E há muitos pontos que não ficaram claros. Eu diria, inclusive, que na apresentação do Tiago ele inseriu aí um monte de coisas contemporâneas que causou mais confusão do que esclarecimento. A apresentação do Tiago Bandeira. Nós precisamos nos prender ao texto e falar o que está no texto. É isso que nós precisamos fazer. E, para isso, as apresentações PowerPoint são úteis, porque elas nos levam a manter uma aderência aos pontos do texto. Você não é obrigado a fazer uma apresentação, mas você é convidado veementemente a manter uma adesão ao que está sendo discutido. Por quê? Porque senão nós não absorvemos o que está proposto. Tá bem? Então, voltamos aí a palavra a vocês. Professor, só queria pedir desculpa, né? Não, Thiago. Não, eu tem sei problema, que não. Thiago. Tem problema, Thiago. Certo, tem problema, não. Tem problema. É porque, assim, né? São coisas que se relacionam com o texto e se relacionam ao mesmo tempo com várias outras instituições. Por exemplo, a Leomaura estava falando sobre a estabilidade nos preços, né? E isso é uma coisa que não se descola das instituições próprias dos modos de vida, ou daquele período ou de agora. Então, assim, isso que eu coloquei há pouco foi uma forma de tentar indiretamente colocar que é bem complexo falar disso, né? Mas tentar colocar que essas instituições, ou até mesmo a forma que a gente observa ela não pode estar descolada
da conjuntura. Só isso mesmo. Eu concordo, Tiago. Aliás, esclarecendo, eu acho que na discussão nós podemos nos afastar um pouco do texto. Acho que nas apresentações nós não podemos. É disso que eu estava falando, da apresentação do Tiago, não do seu comentário. Eu acho também que o comentário tem que ficar o mais perto possível do assunto. Por quê? Porque, senão, nós temos cultivado entre nós, de maneira muito recorrente, uma prática de... Nós temos um texto. Aí a gente se afasta do texto numa discussão muito aberta. E, no final, se nós nos perguntar, mas o que o texto acrescentou na discussão? Aí nós não temos clareza. Então, Tiago Luz, e mesmo Tiago Bandeira, é claro que todos podem trazer elementos, mas é preciso começar apresentando o que foi proposto. Caso contrário, nós não sabemos o que nós estamos levando de cada sessão. É o meu papel chato aqui de dizer, não, olha, primeiro temos que demarcar aquilo que foi acrescentado pela literatura de cada sessão. Harley, deixa eu fazer uma pergunta, então, para cada apresentador. Rapidamente, cada apresentador, a Camila, o Tiago e a Léo Maura, rapidamente, de forma bem direta, qual é a hipótese que o Polanyi defende em cada capítulo? Rapidamente, assim. A hipótese central que o Polanyi... Camila, talvez fosse bom você começar, assim. Acho que você falou disso, mas o que você diria, assim? A existência de instituições não econômicas na sociedade, né, e a dificuldade de estipular isso na economia. Certo, Tiago Bandeira. Qual é a hipótese do capítulo? Certo. Na minha opinião, certo, eu acredito que o mais importante a ser destacado no capítulo foi a questão da solidariedade, certo, social, tá bom? A questão da integração do indivíduo ao grupo, e que isso está relacionado lá no início, na evolução, né? Que não é uma evolução linear, como o senhor explicou, e eu acho que na minha explicação eu acabei considerando como uma evolução linear da tribo para a questão do Estado, mas eu acho que é isso, a solidariedade social ligada à questão do indivíduo, então na parte do grupo, que lá, nesse início, lá que deu a origem, para mim é isso. Léo Maura, qual é a hipótese? Oi. O sentido das equivalências, né, que estava centrado nos valores que não podia ser definido por moeda, que não podia ser definido pelo mercado, que eles tentavam dizer que essa troca, né, ela surgiu aí como algo a partir do mercado mercantil, mas não, que ela estava centrada em outros valores, que poderia ser ligado à questão religiosa, que poderia ser ligada aí a diversas origens. Eu acho que nós podemos... A Gleice quer falar. Gleice, fala, Gleice. Se eu quiser concluir, professor, pode terminar de falar, depois eu falo. Não, você, por favor. Não, é só uma questão, assim, que eu preciso entender muito essa questão da reciprocidade, porque trato dela na minha pesquisa, né? E eu tenho muitas dúvidas, eu fico tentando ler aqui e pegando comentário e apresentação dos amigos e tal, mas eu não sei se cabe agora eu usar um exemplo da minha pesquisa para tirar uma dúvida sobre o que ele fala aqui no texto. Tem algum problema? Não, Gleice, não tem. Pelo contrário, eu e o Derival programamos a partir da próxima sessão que vocês venham sempre falar disso. Nós vamos falar, essa vai ser uma sessão das nossas discussões. Como é que essa disciplina entra na minha tese de dissertação? Então, por favor. Tá certo. Então, nessa questão da reciprocidade, é o que eu venho tentando entender no caso da minha pesquisa com as benzedeiras, né? Para quem não sabe ainda, vou só falar rapidamente, que é a questão delas não cobrarem
pelos benzimentos, né? E aí, mesmo assim, por elas não cobrarem, as pessoas que vão lá se sentem, né? Não sei se é obrigação, não sei, mas não se sentem confortáveis em não pagar e aí acabam retribuindo de alguma forma, ou com alimento, né? Ou com as velas que elas utilizam lá nos altares e tudo mais. Então, e eu tento entender isso como uma forma da economia delas, desse grupo de benzedeiras. Mas agora eu fiquei com muitas dúvidas, assim, com o texto dele, porque entendendo individualmente na casa de cada uma, existem outros membros da família, né, que podem trabalhar e receber de outra forma. Mas aí eu focaria na questão delas, do grupo delas. Eu não sei se eu vou conseguir explicar, porque está muito confuso na minha cabeça também, eu estou tentando entender. Mas eu entender isso como a questão da reciprocidade, mesmo tendo outras formas do grupo familiar delas, cabe ou... Não sei nem se eu estou conseguindo explicar. Está confuso demais. Bem, pensa aí um pouco e a gente fala alguma coisa e daqui a pouco você volta. Tá. Professor Arlen? Pois não. Gostaria de perguntar sobre o capítulo que fala da economia enraizada na sociedade, precisamente na página 95. Eu queria perguntar para a pessoa que explicou esse capítulo, pode ser? Sim. Então, eu vi aqui, professor, que direcionando para a pessoa, eu queria só entender um pouco, para se fica mais claro, né, na minha mente. Eu vi aqui que nas sociedades antigas, primitivas, tudo era baseado no status, né, adquirido por nascimento, posição da família. E já na sociedade de hoje, a característica do sistema econômico, ela é efetuada por meio dos sistemas autorregulados, como foi falado até na aula passada, onde é regido por leis, né? Eu queria saber, assim, se nessa sociedade primitiva, a economia, ela estava enraizada nas relações de parentesco, a economia girava em torno disso? É uma pergunta que eu faço para a pessoa que explicou. Uhum. Sim, nas relações de parentescos, sistemas políticos e religiosos. Ele fala que esse arranjo institucional separa-se das instituições não econômicas. Esse arranjo de economia de mercado que você falou, de autorregulado, ele separa-se das instituições não econômicas da sociedade, como a organização do parentesco, sistemas políticos e religiosos, né? Porque, através das pesquisas desses autores de Mene, Tones e outros mais, foi identificado outras formas, outras maneiras de reciprocidade, outras maneiras de lidar com a economia. Tem um exemplo de uma tribo, né, com certeza você viu, em que a mulher se casa e o esposo recebe dádivas, recebe sustento do irmão da mulher. E também tem exemplo de cula, né, de outros tipos de formas de viver, de formas de cuidar um do outro. Também tem uma pesquisa realizada por outro autor na Nova Guiné, que ele fala dos sistemas de trocas matrimoniais, né? 4 casais se casam, eles mantêm relações um com o outro. E isso, ele conclui que são maneiras que são, lá no fim, eu vou até ler exatamente como ele fala, mesmo que o econômico se destaque, mesmo que tenha alguma forma econômica nisso, podem existir forças contrárias
que atuam no sentido de impedir que os movimentos institucionalizados formem um todo coerente. Mesmo que exista economia de mercado, né, essa economia, me faltou o termo mesmo que você falou, mesmo que exista isso, esse mercado autorregulado, ainda existem movimentos institucionalizados que impede, que impossibilita que nós possamos ter uma definição completa de economia na sociedade primitiva. Acredito que é. Ok, Camila, respondeu, tá? Olha, Jane, nós temos insistido na seguinte coisa. Economias de mercado, nós ainda não definimos isso claramente. E isso tem acontecido. É preciso que vocês tentem entender que não adianta fazer grandes definições conceituais definitivas nessa disciplina. Porque à medida que a disciplina avança, novos pedaços do assunto vão se esclarecendo. Mas nós temos insistido na seguinte coisa. Nós vivemos em economias de mercado. Como eu percebo isso? Se eu comparar a minha vida e a vida do meu avô, que morava lá em Diogo de Vasconcelos, no interior de Minas, ou a vida do meu pai, a quantidade de coisas, a quantidade de partes da minha vida cuja solução é mediada pela compra e venda de mercadorias, é infinitamente maior no meu caso do que no caso que foi o do meu pai. E ele, por sua vez, em relação ao pai dele, o meu avô. Lá em Diogo de Vasconcelos, em 1925, 30, meu avô devia comprar querosene, facão e ferradura para cavalo. Ele não comprava comida, ele não comprava roupa, ele comprava pano, mas não comprava roupa. Porque quem fazia a roupa? É a avó, é as tias, as irmãs dele. Economias de mercado são, portanto, um fenômeno compreensível pela seguinte característica. Nas economias de mercado, uma quantidade enorme e, às vezes, muito comumente crescente dos aspectos da vida são mediados por relações de compra e venda de mercadorias. A minha mãe, quando era criança, fazia sabão e lavava a roupa com a água tirada da cisterna. Quando eu fiquei jovem e adolescente, a minha mãe pagava a conta de luz, pagava a água, comprava o sabão e, a certa altura, comprou-se uma máquina de lavar. Eu não preciso persistir nessa explicação para vocês entenderem o que significa, em termos visuais, imediatos, tangíveis, uma sociedade de mercado. Essas sociedades existem há muito pouco tempo. O mercado é uma forma de integração econômica, por isso que eu fiquei insistindo naquilo lá. Se você não entendeu o que é integração econômica, você leia novamente, assista novamente esses vídeos, aí a gente volta a conversar aquilo que você avançar. Por quê? Porque eu ficar repetindo só não adianta.
Na sociedade de mercado, a tendência de crescimento do automatismo das relações econômicas é uma característica própria nos mercados. Por quê? Porque os mercados funcionam através de regulação interna aos mercados. Isso é a razão de ser disso que a Camila explicou. Nas economias de mercado, que existem em sociedade de mercado, a economia vai se tornando uma dimensão independente da vida, que se sobrepõe às outras dimensões. Então, voltando à questão que a Jeane fez. Nas sociedades arcaicas, o parentesco é que organizava a vida econômica? Às vezes, sim. Às vezes, esse parentesco estava ao lado de outras formas de integração econômica. É disso que nós estamos falando, gente. Você tem que... A pergunta que eu faço agora é: você está entendendo o que nós estamos chamando de forma de integração econômica? Pergunta 1. Pergunta 2. Você está entendendo que o mercado é uma das formas de integração econômica? E que no passado, essa forma foi das menos abrangentes e das menos presentes na vida da sociedade. Essa é a questão fundamental que é preciso que você entenda. Por quê? Porque essa disciplina se propõe a se perguntar pelo seguinte: que diabo vem a ser comuns? Comum é um conjunto de relações econômicas, e sociais e políticas. Notem, recuperei a união do político, do econômico e social e do cultural. Primeira coisa. Segunda coisa, retirei a primazia das relações de mercado. No mínimo, porque o comum diz não à propriedade privada. E a propriedade privada é um aspecto fundamental, embora não exatamente irrecorrível, das sociedades capitalistas. Talvez possa existir formas de capitalismo nos quais a propriedade privada seja relativizada. Não é essa a nossa questão aqui. Seria possível discutir isso. Certo? Bem, então, agora tentando dizer algo sobre a Gleice. Gleice, você consegue formular melhor a sua pergunta ou apresentá-la novamente? Qual é a sua questão? Não, porque ficou um pouco confuso aqui. Porque ele vem falando lá na página 100, ele vem explicando um pouco sobre essa questão da reciprocidade, da questão da família, né, do parentesco e tal. E aí ela foi dando uma ideia do que era essa questão da reciprocidade, da dádiva, da contradádiva, né, que também foi falado um pouco, essa questão, lá no final do texto também foi falado da equivalência, né, também dos valores. E aí eu fiquei pensando nisso pela perspectiva da minha pesquisa, né, de como seria esse processo. Eu poderia entender a dinâmica dos benzimentos ali, da prática das benzedeiras, através dessa questão da reciprocidade, né? De que ela faz o benzimento lá para a pessoa e a pessoa retribui de alguma outra forma, como acontece aqui no exemplo que ela dá, né? Que ele dá no texto, da questão dos irmãos que dá comida e tal. Então, eu tentei fazer um pouco essa relação.
Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que o funcionamento da casa delas não funciona só disso, só a partir dessa dinâmica da reciprocidade. Existe um outro mecanismo dos outros membros da família, né? Então, a minha dúvida é, será que eu posso considerar... Não, na minha... Nem sei, gente, tô confusa. Eu diria o seguinte, Gleice, uma coisa que o Polanyi tenta deixar várias vezes é que a gente deve perceber o fenômeno econômico na sua heterogeneidade. Embora possa existir hegemonia de uma forma de integração econômica, na escala social, ou seja, uma sociedade como um todo, ele vai dizer a certa altura que, na medida em que você mercantiliza o trabalho e a terra, que são os recursos fundamentais, o trabalho, porque o homem transforma com tudo com o seu trabalho, né? E o trabalho do humano é extremamente flexível, vai desde levantar uma pedra, derrubar uma árvore, mas plantar, cultivar, construir uma máquina. Então, o trabalho humano é um recurso, é o grande recurso. Por quê? Porque os homens podem multiplicar infinitamente os resultados do seu trabalho. A terra, porque é o controle dos recursos naturais do ponto de vista da natureza. A água, não só a terra como suporte da agricultura, mas a água e os outros recursos, né? As próprias florestas, o espaço, etc. etc. Bem, ele fala que em sociedades onde esses dois conjuntos grandes e importantes de coisas forem mercantilizadas, os homens forem transformados em trabalhadores assalariados que vendem o seu tempo de trabalho, e se a terra for transformada em mercadoria, a chance de que essa sociedade transite para uma sociedade de mercado é muito grande. Ainda assim, ele está falando de uma escala de uma sociedade como um todo. Bem, agora vamos abaixar bastante o nível de abrangência e vamos olhar para um segmento social. Um grupo que tem práticas religiosas, culturais específicas. Ali também, apesar de poder haver um conjunto de práticas hegemônicas, a multiplicidade, a composição, a heterogeneidade sempre é possível. Aí é uma outra comparação que eu sempre faço. Se nós nos compararmos, nós, os brasileiros, em geral, o Brasil, apesar que o Brasil é muita coisa, nós compararmos o Brasil e os Estados Unidos, o nível de mercantilização da vida cotidiana, de todos os aspectos, nos Estados Unidos, é tão distante quanto eu do meu pai quando eu era jovem. Se nós pegarmos algumas partes do Brasil, é tão distante quanto eu do meu avô. Então é como se nós tivéssemos uma heterogeneidade que é temporal e, ao mesmo tempo, ela é coexistente. As pessoas estão vivendo muitos tempos, no sentido de que elas têm práticas de várias épocas, e elas vivem muitos tempos no sentido também do seu ritmo de vida. Então, eu diria, Gleice, que é perfeitamente possível olhar para alguns grupos, se perguntando se ali, aí está uma questão de metodologia de pesquisa. Cabe a pergunta, não é? Vamos dizer assim, nos grupos de religiosidade, eu não sei se é assim que você formula, tá? Eu vou formular tal qual eu consigo. Nos grupos de religiosidade de matriz africana, existe uma presença mais intensa das práticas de reciprocidade do que fora desses grupos, comparado com outros. Você percebe? É mais heterogêneo aquele grupo, ele tem uma prática mais divergente da sociedade envolvente, para usar o termo que os antropólogos costumam usar. Então, vamos supor assim,
Araguaína, ou vamos supor quem é Araguaína. Araguaína é a sociedade envolvente. A intensidade das relações de reciprocidade nos grupos de religiosidade matriz africana é mais intensa? Aí você vai dizer, não, sim. E você pode avançar na hipótese. Ou nas respostas. Pode dizer, sim, quando se trata de mulheres. Sim, quando se trata de uma geração que tem tais características. E não quando se trata de uma geração. Percebe, Luiz? Aqui é a riqueza do uso do conceito. Nós não aprendemos os conceitos para ter certeza que eles estão nos lugares. Nós aprendemos os conceitos para nos ajudar, nesse caso aqui, a perceber a heterogeneidade das formas de organização da vida econômica. Em que sentido? No sentido que eu falei no início, tal qual eu consigo ver. Você pode encontrar outras maneiras. Notem o que eu falei no início. As instituições são as práticas, as estratégias que as sociedades criam, no caso das instituições econômicas do Poloni, para garantir a estabilidade, a unidade, a diminuição dos riscos, das falhas. E aqui fica bastante óbvio. Se você compara a instabilidade das relações de mercado com a estabilidade das outras formas de integração econômica. A começar porque, pense você, as relações de reciprocidade e redistribuição têm marcos estáveis. Pense na história do Kula. O sujeito assume vários riscos atravessando o oceano, ele chega na outra ilha e ele sabe, de uma maneira especial, não exatamente porque ele tem o nome, o endereço, o CPF, que as sociedades são não contábeis, mas ele sabe a quem ele tem que se dirigir. Porque vamos supor que fosse uma coisa totêmica. O totem da águia da ilha azul tem obrigações de reciprocidade com o totem da águia da ilha amarela. Eu não tenho dúvidas com quem eu tenho que me relacionar. E eu também não tenho dúvidas quais presentes eu devo levar. Por quê? Porque vamos supor que na rodada anterior eu levei presentes de pedra. Nessa rodada, ele tem que me entregar presentes feitos de madeira. Percebe? As coisas estão cerimonializadas e as equivalências e as posições simétricas estão bem definidas. Eu preciso sustentar o meu pai. Meu pai está velho. A minha mãe não tem condições de trabalhar. Eu sustento a minha mãe. Não há dúvida a respeito disso. Eu posso até não fazer. Mas na hora que eu chegar no boteco e pedir uma cerveja, as pessoas vão olhar para mim e falar: aí o cara que deixa a mãe dele passar fome e vem beber no boteco. Me vende uma cerveja fiada aí, João do Gato. Não posso, não. Aí eu vou embora, na hora que eu viro as costas, o João do Gato fala pro o Zé da égua que está lá bebendo: eu não vou vender esse fiado para um cara que deixa a mãe dele passar fome. As posições, a simetria está bem definida. Aquela música lá, Couro de Boi, vocês já devem ter ouvido. Quem não ouviu, ouça. É uma música aí que um ex-cantor que hoje faz coisas muito inglórias na vida, conta, mas você vai ver aí, Couro de Boi, coloque aí que você vai ver que é uma música que ela diz a reciprocidade com relação à geração anterior ou posterior. Estão entendendo a questão, pessoal? E aí, o capítulo sobre equivalências, aí que também, para encerrar, né, da minha parte. Notem a progressão do argumento do Polanyi.
existe uma falácia. Que falácia é essa? A economia é idêntica aos mercados. Esse argumento é falso. Segunda parte da argumentação longa. Existem outras formas de economia, porque existe uma economia formal e uma economia substantiva. A economia formal é enfática em relações formais voltadas para a acumulação, o lucro, a vantagem econômica estrita. Mas, substantivamente, os homens dependem da natureza e das relações com os outros grupos. Beleza, mas eu ainda não disse o que mantém essas economias em pé. Formas de integração e estruturas de apoio. Não existe só o mercado. Por isso a economia não é só formal. E por isso a economia não é só o mercado. Existem estruturas outras. Reciprocidade, domesticidade e redistribuição. E o mercado? O mercado também existe. Uma parte limitada historicamente e hoje grande. Mas nós não devemos nos confundir. Ela é grande, mas não é a única e nem está em todos os lugares. Muito bem. Aí o que ele explica? O mercado é, de uma maneira inédita, desenraizado. Por quê? Porque nas relações econômicas históricas, a economia estava imersa em outras relações. A Gleice, ou a Camila, citou aí esse exemplo sensacional, né? O casamento. Hoje nós podemos perceber claramente que o casamento é uma relação econômica, embora não seja apenas isso, porque a sociedade contemporânea deu sentidos afetivos diferentes. Numa sociedade antiga, tal qual essa que é descrita pelo autor, os casamentos são coletivos. Por quê? Porque os casamentos sacramentam conjuntos de práticas que mantêm a estabilidade econômica do grupo, substantivamente econômica. E, finalmente, por que ele vai falar em equivalências? Porque como que as trocas numa sociedade tal como essa acontecem? Acontecem sem o mecanismo de preços. Porque os mecanismos de preço são variáveis. Os preços variam. Nas sociedades anteriores à sociedade de mercado, a maioria das trocas eram trocas por equivalências. E de onde vinham as equivalências? Elas eram sancionadas politicamente, religiosamente, culturalmente. Tanto disso vale tanto daquilo. E não se deve tirar vantagens, a não ser do outro. Lembrem que a origem da troca, segundo ele, é a guerra. A troca é agressiva. Ela pode ser mercadologicamente agressiva, mas ela é agressiva. As outras relações são essencialmente orientadas para manutenção das relações do grupo. Grupos menores ou grupos maiores. Por isso, a equivalência é tão fundamental. Uma equivalência clara, promulgada pelo Estado. O rei faz saber que um saco de trigo corresponde a 10 galinhas. A igreja faz saber que um porco vale meio boi. Portanto, um boi vale 2 porcos. E assim por diante. E em tempos de crise, outros mecanismos entram em cena. O rei recolhe todo o trigo e redistribui. A igreja recolhe toda a cevada, toda a mandioca, todas as frutas, todo o peixe e redistribui. Isso desapareceu completamente? Obviamente que não. As coisas se multiplicam
A complexidade da sociedade geralmente implica o aumento da convivência e da combinação de formas de integração econômica. Em Roma existiam mercados? Sim. Eles eram predominantes? Não. Eles eram mais complexos no império do que na cidade? Sim. Por quê? Porque Roma era um vasto conglomerado de unidades econômicas semi-independentes, com regras claras de circulação entre os diferentes lugares, as diferentes unidades, as diferentes classes, assim por diante. Correto? Bem, mais questões? Acho que hoje já temos uma longa sessão, né? Já falamos muito. Vamos apenas olhar rapidamente aí qual que é, no nosso calendário, a literatura da próxima sessão. E a gente precisa aí de candidatos para fazer a apresentação. Alguém já olhou? Já sabe? Pode dizer? São os capítulos 7 a 10 do mesmo livro. Capítulo 7 a 10 do mesmo livro. Ok. Então precisamos de mais 3 pessoas para fazer a apresentação. Cassiano, posso fazer o próximo aí? Então, Cassiano. Wagner. Embaixo. Cassiano, a tríade catalática, comércio, dinheiro e mercadoria. Beleza. Wagner, comerciantes e comércio. Beleza. Pode ser eu, professor. Quem Leidiane. Leidiane. Na verdade, nós temos um 4º capítulo. Elementos de mercado e origem de mercado. Nós podemos ter uma outra pessoa que se candidate a participar? Quem ainda não falou? Se você não candidatar, eu vou... Gleice. Ok. Então, temos a sequência. A tríade catalática. Cassiano. Comércio e comerciantes. Quem é mesmo? Wagner, sou eu. Wagner. Objetos monetários e dinheiro. A Leidiane. E elementos de mercado. Gleice. Eu peço a vocês que todos se esforcem, se não a fazer um PowerPoint, a fazer uma pequeno documento de uma página, em que você coloque qual que é o meu jeito de organizar a apresentação. O capítulo tem uma concepção, uma ideia geral. Aí as partes do capítulo geralmente são as partes do argumento. O cara tem um argumento geral e ele parte o argumento nos tópicos. Dentro daqueles tópicos, ele desdobra o argumento dele, tendo em vista que ele quer fazer a argumentação geral. Tente captar isso. Se você falar isso aí, é o suficiente. E aí é claro que você pode. Eu queria destacar tal detalhe, queria destacar tal coisa que eu não entendi, mas eu não entendi isso na estrutura que eu entendi. Se eu entender a estrutura, os detalhes podem me escapar. E eu posso, inclusive, dizer, olha, né, quando ele está falando de reciprocidade, tem uma parte aqui que eu não entendo direito. Percebe? Muito bem. Gente, eu também queria que vocês, a partir dessa sessão, que nós vamos encerrar o Polanyi, que vocês raciocinassem com a seguinte coisa. Colocando o Polanyi lado a lado com o meu tema de pesquisa, em que, afinal, ele me ajuda? A Gleice ensaiou isso aqui hoje. Queria que todos ensaiassem isso. Por quê? Porque você vai esclarecer para você mesmo qual é o seu tema de pesquisa.
Aí pode acontecer uma coisa. O Polanyi não é o meu autor principal. Ok, não tem problema. Aí eu recorto no meu problema um pedaço que o Polanyi me ajuda. Eu quero tratar de um problema grande. Dentro do meu problema grande, eu tenho um capítulo, uma seção, que dialoga diretamente com algum desses temas. Eu quero que você tenha clareza disso. Ou não, o Polanyi é o meu autor principal. Aí eu tenho que ter clareza maior a respeito de como que essas coisas se relacionam. Tá? Esse é um exercício muito bom para quem está fazendo teses e dissertações. Qual é o meu problema? Né? Qual que é o meu objetivo? O que eu vou fazer? E o que esse autor aqui me ajuda? Eu queria que todos fizessem esse tipo de exercício. Tá bom? Alguém quer mais alguma questão? Eu peço desculpas a vocês se, às vezes, eu pareço excessivamente enfático no que eu falo. Mas eu queria dizer o seguinte, gente. Num país onde um percentual extremamente pequeno da população tem oportunidade de fazer um curso de pós-graduação, nós não devemos deixar o esforço de concentrar a nossa atenção naquilo que nós podemos levar de mais rico das disciplinas. E uma das maneiras disso acontecer é a gente perder o foco da discussão. Nós podemos abrir a discussão depois que nós capturarmos aquilo que é fundamental da discussão do dia. Então, peço a todos que levem isso muito a sério. Por quê? Porque é isso que a gente tenta fazer. Porque senão todos nós fazemos uma espécie de pacto de divagação. Aí todo mundo divaga bastante, todo mundo fica feliz em divagar, e ninguém sabe para que essa disciplina serve. Isso não pode ser a nossa prática. Não é para isso que as disciplinas de mestrado e doutorado servem. As disciplinas de doutorado servem para... Eu entrei aqui, eu tenho um objetivo, eu vou fazer isso, essa disciplina me serve, eu vou sair dessa disciplina com clareza daquilo que eu quero levar. Nem que seja para dizer que está tudo errado. Mas eu tenho que saber o que a disciplina disse. Caso contrário, eu estou enrolando a mim mesmo, estou enrolando a classe, estou enrolando o programa. Isso não é a coisa que nós devemos fazer. Tá bem? Ok, então. Agradeço a todos, particularmente aqueles que apresentaram, fizeram boas apresentações. Espero todos vocês na próxima semana. Tá bom? Um abraço para todos. Obrigado, professor. Boa tarde. Boa tarde.